Olá, nono, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios sobre texto de divulgação científica, tá? Da conteúdo da aula passada. Número 1. De acordo com o texto, qual é a relação entre os micro-organismos e o desempenho dos atletas de elite? De acordo com o texto, as bactérias contribuem para reduzir mais rapidamente a concentração do lactato nos músculos e, dessa maneira, apressam a recuperação muscular. Isso se torna uma vantagem para os atletas que têm esse tipo de bactéria em seu intestino. 2. Qual a forma encontrada pelos pesquisadores para atestar a descoberta científica feita por eles? Os pesquisadores realizaram experimentos com camundongos para demonstrar esse efeito. Transplantaram as bactérias para os roedores e os testaram em uma esteira adaptada para eles. Os animais que receberam as bactérias corriam durante mais tempo que os que não receberam. 3. Nas alternativas a seguir, aquela que apresenta um traço de subjetividade do autor é letra E. Assim, estar contaminado com V atípica é tudo de bom se você for um atleta, é claro. Número 4. A palavra em destaque indica o valor de, no caso a palavra para, é a letra D, finalidade. 5. O texto lido pertence ao gênero de divulgação científica. Que características desse gênero são encontradas nele? O texto é escrito predominantemente de forma objetiva e apresenta argumentos embasados em pesquisas científicas. Da número 6 em diante, eu vou deixar para vocês o gabarito das questões, porque hoje nós também vamos falar um pouquinho sobre período misto, tá? É a nossa última aula do quarto bimestre, tá bom, gente? Vamos falar um pouquinho sobre essa aula. Iremos revisar o conteúdo, né? E vamos falar um pouquinho sobre as orações que aprendemos no decorrer dos últimos bimestres. Veremos também que as orações de naturezas diferentes podem se juntar formando o que chamamos, né, de período misto. O período misto é composto por orações que estabelecem relações de coordenação e subordinação simultaneamente. Isso significa que ela é formada por 3 tipos de orações. São as orações coordenadas, as principais e as subordinadas. Falamos já, né, sobre isso nas últimas aulas. Falaremos hoje um pouquinho sobre oração, período simples e composto, para vocês relembrarem. Oração é o enunciado que se estrutura em torno de um verbo ou de uma locução verbal, ou seja, para ser oração é preciso ter um verbo. Como eu falei para vocês, toda oração ela vai ter um verbo. O exemplo é: a menina ficou contentíssima. Qual é o verbo encontrado nessa oração? O verbo é ficou, né, gente? O rapaz foi procurar emprego e achou. Nessa oração temos uma locução verbal. E qual é essa locução verbal? Foi procurar, né? Então, toda oração ela vai ter ou um verbo, uma locução verbal. A locução verbal, ela vai ter 2 verbos simultaneamente. Foi, né, que é um verbo, e procurar. Período. Período é a frase que se estrutura em torno de uma ou mais orações. O período pode ser simples ou composto. No período simples, ocorre o período... No período simples, ele ocorre quando o período se organiza em torno de uma única oração. Então, como eu falei para vocês, toda oração vai ter um verbo, né? E quando o período é simples, ele só possui apenas um verbo. Os médicos decretaram greve. Então, decretaram é o nosso verbo. Então, como nós só temos um verbo, é uma oração, é um período simples. Observe que no exemplo há apenas um verbo, né? Como eu falei para vocês, decretaram, formando assim um período simples. Já no período composto, ele ocorre quando o período se organiza em torno de 2 ou mais orações.
Por exemplo, o rei ficou contentíssimo quando reviu a filha e chorou. Então, nessa oração, nós temos 3 tipos de verbos diferentes. Temos o verbo ficou, temos o verbo reviu e temos o verbo chorou. Então, por isso, nós temos temos uma oração, e nessa oração nós encontramos o período composto. Nós temos o período composto, porque há mais de um verbo, tá? No período composto acima, há 3 orações. Para reconhecê-las e classificá-las, temos que identificar os verbos, né? E identificar os conectivos. A primeira oração, o rei ficou contentíssimo, em relação à segunda, consiste na oração principal do período. Já em relação à terceira, é classificada como oração coordenada assindética. A segunda oração, quando reviu a filha, em relação à primeira, é classificada como oração subordinada adverbial temporal. Por fim, a última oração subordinada adverbial temporal. Por fim, a última oração é e chorou, tá? É classificada como oração coordenada sindética aditiva, uma vez que é introduzida pela conjunção coordenativa aditiva e. Então, gente, o conectivo, né, nesse caso, a conjunção, que nós temos que identificar também a conjunção, né? É a conjunção e, que é a nossa conjunção coordenativa, né, aditiva, que nos dá a ideia de soma. Podemos dizer com base nisso que o exemplo anterior consiste em um período misto. O período misto está presente em textos mais complexos. O período misto está muito presente em textos mais complexos, tipos de texto narrativas, né, e dissertações, em que o autor deve apresentar um domínio maior da língua a fim de comunicar eficientemente a sua mensagem. Vejamos um outro exemplo de período misto a seguir. Exemplo: examinei o documento e constatei que nele havia erros. Temos o verbo examinei, o verbo constatei e o verbo havia, né? De acordo com os verbos destacados, há 3 orações formando o período. Primeiro, examinei o documento. É uma oração coordenada assindética. A segunda oração, e constatei, oração coordenada sindética aditiva, que é a nossa oração principal, né? E a terceira oração, que nele havia erros. Oração subordinada substantiva objetiva direta. Para reconhecer o período misto, é preciso conhecer bem as orações coordenadas e subordinadas e identificá-las durante o período. O período misto, também chamado de período composto por coordenação e subordinação, ele é formado por 3 ou mais orações. No entanto, para ser período misto, as orações precisam ser, né, de natureza sintática diferente. Por exemplo, isso significa, né, que o período misto ele é composto por oração coordenada e oração subordinada simultaneamente, na mesma oração, na mesma frase, tá, gente? Por exemplo, Lauro escreveu as cartas, selou os envelopes, mas não os colocou na caixa de correio. Período composto formado apenas por orações coordenadas. O professor entrou na sala e pediu que os alunos entregassem os trabalhos. Período formado, né, por oração principal, oração subordinada e oração coordenada. Então, gente, o que eu gostaria que vocês compreendessem hoje? Que o período misto, ele vai ter uma série de... Ele vai ter mais de uma oração, um tipo de oração, tá? Ele vai ter o período composto, né? Por coordenação e subordinação, tá? E ele vai ter mais de uma oração, um período composto. Somente há período misto no período composto. Por quê? Porque no período simples nós só temos como ter uma oração, né? Então, sempre vai ser só uma coisa. Já no período misto, nós temos que ter mais de uma oração, porque aí nós vamos ter a opção de ter coordenação ou subordinação. E é isso que classifica o nosso período misto, tá bom?
Nós vamos hoje fazer, na nossa aula de redação, uma pesquisa em textos narrativos, livros e jornais, ao menos um exemplo de período misto. Em seguida, vocês vão classificar as orações que o compõem. Tá bom, gente? Já falamos, como são as orações coordenadas, já falamos sobre coordenadas sindéticas, assindéticas, sobre oração subordinada. Então, vocês vão conseguir fazer com tranquilidade. Qualquer dúvida, voltem nos vídeos anteriores, mandem mensagem para mim, podem me perguntar. Tá bom, gente? E é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês na aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima aula.